Muito boa noite a todos vocês que estão chegando aí para curtir mais uma live do Relíquia Sonora. Meu amigo Elau, como é que você tá, brother? Tudo bem? Chega bem o áudio aí para vocês? Eu sempre pergunto isso, né, pra gente já ficar tranquilo aqui. Ah, que bom, que bom. Tá ouvindo bem aí? Deixa eu só... Galera, boa noite a todos vocês. Eu agradeço por estarem aqui e já logo chamando aqui o nosso muito especial, né? Marcelo Aena, da banda Uns e Outros. E aí, Marcelo, boa noite, meu amigo. E aí, tudo bem, cara? Tudo bem, Luiz? Marcelo, é um prazer muito grande ter você conosco aqui no Relíquia Sonora. Prazer meu, né? cara. Tudo muito bem, graças a Deus, apesar de todo esse momento conturbado, né, Marcelo, da nossa vida, né, desse mundo todo, né? E o Marcelo, como que tá o Marcelo nesse período conturbado aí de pandemia? Tô vivo, né? Maravilha. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa muito importante. Cara, não tem jeito. É uma coisa que atingiu o mundo inteiro, o país inteiro. Eu acho até que a gente está começando a sair do isolamento cedo demais, Eu também mas acho. assim, a gente tem que encarar as coisas como elas são, né? Então, Sim. procurei ficar em isolamento, seguir as recomendações, né, de saúde Sim. e esperar tudo isso passar. E tem aproveitado bem esse tempo assim, compondo, colocando, né, as ideias mais em dia, assim, para poder, quem Essa sabe, pandemia. quem sabe desse momento, né, difícil, produzir, né, tirar coisas, bom proveito disso, digamos. A gente já estava produzindo desde janeiro o Desconecta, né? Que foi, a primeira música foi para os que estão em casa. E aí, Sim. né, no começo da pandemia a gente não ia nem lançar, acabou que o nome veio a calhar, né? Apesar da gente ter escolhido essa música lá em agosto do ano passado, mas conversando até com o Tony Platão, foi o Tony que me deu um toque, falou, cara, essa música precisa ir e tal. E realmente eu acho que o momento era propício, foi o começo de abril, foi o dia 1º de abril que a gente lançou a música. Então a gente já vinha trabalhando uma segunda música, mas teve que parar. Sim. E a gente, ao mesmo tempo, a gente estava com um outro projeto, além do Desconecta, a gente estava com outro projeto chamado Tordesilhas, que a gente já estava na 7ª música. E aí era um projeto já mais normal, né? Com bateria, guitarra, baixo e tal. O Desconecta é uma coisa mais íntima, mais violão, voz, uma percussãozinha, um outro instrumento qualquer, mas Nossa, que legal. Um formato mais intimista, né? é um formato acústico, mas um formato acústico bem enxuto mesmo. É para tocar em lugares menores. A gente veio recebendo muitos convites ano passado para tocar em lugares menores e nem sempre dá para ir com a banda. Então a gente resolveu fazer o Desconecta, que é um projeto muito mais enxuto, com instrumentos acústicos, para poder tocar nesses lugares menores, né? Mas a pandemia veio e pegou a gente na primeira música, no lançamento da primeira música, e a gente já estava em estúdio já gravando as bases de uma demo, né? Para começo, a pré-produção do Tordesilhas, que seria um disco de
versões de músicas de outras bandas da América do Sul, por isso o Que nome legal! Então Muito tem bacana. uma banda de cada país, assim, de uns anos para cá eu fiquei muito próximo de alguns compositores, como o Diego Bullock, boliviano, lá de Cochabamba, Poxa, que legal, hein? o, o Juan Galeano, da Colômbia, e aí a gente começou a pensar algumas músicas, né, uma de cada país, uma de cada banda ou artista, e estávamos produzindo, já estávamos com todas elas versionadas, mas veio a pandemia e a gente teve que parar. Paramos na 7ª música. Então a Sim, gente já sim. vinha produzindo. Eu comecei a querer compor alguma coisa na pandemia, mas o problema é que você está trancado em casa. Só o que você pode falar é isolamento e solidão, né? Então, Uhum. temas acabam que iam se repetir. Eu não queria fazer um disco ou compor alguma coisa em cima de um clima tão ruim quanto está, Sim, né, entendo. esse momento. Uhum. E assim, não teve uma música tão perfeita como para os que estão em casa. Eu achei que a música e o momento que ela chegou, né, vieram assim a encaixar muito perfeitamente, né? Uhum. E muito parabéns ao Tony também, né, que deu esse toque, foi muito oportuno, sem É que dúvida. eu já tinha mostrado a música para o Tony no começo de fevereiro, final de janeiro. Ele gostou muito e tal. E numa dessas ligações, no final de março, ele me ligou perguntando da música. E eu falei, cara, eu acho que a gente não vai lançar por causa da pandemia, acho que era começo de março. Ele falou, Aham. não, cara, a hora de lançar é essa, porque olha o nome, já reparou no nome da música? Eu falei, sim, mas a gente fica achando que, né, parece que a gente está lançando a música por causa da pandemia e tal, mas Uhum. acaba que a gente se toca que, mesmo se não lançasse, entendeu? Ia dar no mesmo, as pessoas Sim, iam acabar atrelando uma coisa a outra, apesar da gente não ter gravado a música para esse momento, não, mas caiu como uma uhum. luva mesmo, inclusive o Foi. clipe. Eu estava enquanto eu estava me preparando aqui, eu estava escutando Um Dia de Cada Vez, né? Aham. Também é uma música que eu aprendi a gostar muito, né, de uns e outros. E Uhum. também tem uma outra música, logo depois de Um Dia de Cada Vez, que curioso que Uhum. ontem eu estava assistindo a uma entrevista do Guilherme Snad, há um ano atrás, na Uhum. CBN, e ele falou dessa música, Eu Matei o Amor. Só que ele falou que ele fez uma para você, para rebater essa música, Eu Matei o Amor. Né? Guilherme Olha que foi. interessante. Guilherme é um cara muito romântico, né? Na verdade, essa música, ela é, ela é uma música tirando um sarro, né, cara? Uhum, Porque a gente vive falando de amor, né? Aquela coisa idealizada do amor e tal, mas a gente não pratica muito, não. A gente fala mais do que pratica. A gente pode certo. ver aí pelo mundo que a gente fala muito Tem mais de vivido. amor, da necessidade do Uhum, amor, do que praticar ele. uhum. Então, eu pensei na letra como se é uma brincadeira. Eu falei assim, vem cá, e se a gente tirasse o amor de jogada? Pô, me dá aqui né, me dá a Ah, incumbência. E foi através de um texto que eu tinha feito, agora eu não me lembro mais, mas eu fiz um texto como se eu tivesse sido incumbido, né, de dar um fim no amor. no amor. E aí eu me confesso, né? Confesso que, olha, eu sou culpado, eu livrei vocês desse peso gigantesco e tal. E aí eu fiz Uhum. a letra em cima desse texto. Sim, Aí sim. vem terá mais dor. Quer dizer, é uma promessa que eu estou fazendo. Eu, como assassino do amor, estou fazendo uma promessa. Né, não há dor no coração, nem sofrimento, culpa ou solidão. Aham. Noite Sim. eu te fiz favor, eu te salvei, eu te livrei da dor, eu matei o Aham. amor. Quem nunca teve, nunca vai perder. O toque está aí. Aham. É Nunca teve, verdade. não vai perder nada com isso se ele morrer. Entendeu? É Sim, mais sim. uma, é mais uma coisa, o Guilherme levou muito a sério essa coisa.
E aí ele te Porque rebateu com a frase da música dele lá, falando assim: a culpa não é do amor. não é do amor. Não, a gente sabe que não é do amor, mas a gente. Acontece que nessa época, essa música saiu num disco chamado Canções de Amor e Morte. E, Isso. eu tinha recém. Belíssimo disco, tá? Parabéns. Eu Obrigado. escuto muito esse disco. A produção minha e do Nilo. Uhum. E, na verdade, eu tinha acabado de me separar, né, nesse disco. Então, é um disco bem pesado, é um disco muito pessoal, em termos de Denso letra, demais. muito denso. Uhum. E são músicas que ficam intercalando e falando de amor ou da falta dele. Nessa Uhum. música, não. Nessa música, eu proponho uma situação, né? Ó, eu matei o amor, e aí? Vai fazer falta para você? Você tem praticado muito ele? Ou você só Uhum. mais fala e exprime o desejo de amor e não pratica? Então é mais ou Sim. menos isso. Se o amor morresse, né? Então, Aham. se pudesse, né, dar cabo a ele, será que não seria melhor? Então, eu coloco as pessoas numa situação para pensar. É uma música Sim. para ouvir e pensar. Não é propriamente, olha, eu quero matar o amor merece morrer. Exato. Não, é para Ele, fazer as ele pessoas. é que levou muito a sério mesmo essa brincadeira. É um romântico invertebrado. Verdade. Marcelo, 37 anos já, né, de uns e outros, né? A gente conta de 96 para frente, então são 34 anos. Ah, ok. E assim, o que é que de muito difícil você, especialmente, pode nos falar nessa trajetória? O que é de muito difícil? E se existir, o que é que foi de mais fácil? Cara, olha, uma coisa que começou meio sem querer, porque nós não tínhamos pretensão, nenhum de nós, naquela época, passava pela nossa cabeça viver de música. Então era uma Uhum, coisa que a gente levava de brincadeira, gostava de fazer, mas se você olhasse, né, o mercado naquela época em que a gente surgiu, começo dos anos 80, que eu comecei a ter banda de rock, você uhum, não teria condições de levar isso a sério porque não tinha mercado, não tinha nada, você não tinha vislumbre de uma carreira pela frente. Então a gente fazia aquilo que a gente gostava, curtia, e a gente queria tomar nossas cervejas e, né, sair com as meninas e tal. A pretensão sim. era essa. A coisa foi ficando séria aos poucos. Então tem uma música, numa das músicas, tem uma expressão que eu uso em duas músicas da gente, em meio ao furacão. Foi exatamente isso. A gente foi Uhum, pegar em meio ao furacão. Meio que. Num dia eu estava na porta do circo pedindo ingresso para entrar, no outro dia eu estava no circo tocando. Então, foi uma coisa que foi nos levando. Quanto à carreira, altos e baixos é normal da carreira. Né? sim. Dificilmente você encontra um artista que tenha uma ascensão, né, e se mantenha nessa ascensão o tempo inteiro, até porque o artista não consegue se repetir. Aquele artista que é verdadeiro, ele tenta outras coisas. A gente mesmo, uma das características da gente é não gravar o mesmo disco todo ano, né? Sim. Até porque a gente não grava disco todo ano, porque nós gostamos de preservar a qualidade do trabalho da gente. Você trabalhando e compondo um disco por ano, não tem como você manter a qualidade do trabalho, a qualidade de letra, a qualidade de melodia, porque, cara, não é um tempo suficiente para você fazer um trabalho bacana. A Uhum. verdade é essa. Tocando, viajando e tendo as coisas da vida particular da gente, não tem condições de você fazer um disco por ano. Até tem, mas com certeza Aham. você vai fazer muita porcaria. E É, para e fazer, não é, e pra não fazer é, porcaria, exa- enfim, cara. Então, sim, assim, e não é exatamente a forma com que vocês gostam de trabalhar, né? De estar gravando todos os anos e tudo. não, porque não é um processo natural, cara. O Uhum. processo natural é quando você sente que tem um disco pronto,
né? E um disco, ele não é feito de, me dá uma música aqui, pega outra acolá. Não, cara. O Canções de Amor e Morte, por exemplo, é um disco que você gosta, né? É um disco que ele surgiu com o nome, Certo. depois veio a ideia da capa, e a partir desse conceito de capa e nome, nós fizemos todo o conceito do disco. Então, por exemplo, aquela menina na capa, a foto da menina na capa, ela representa a música. A música é a pior das amantes, né? Ela te leva ao paraíso, no dia seguinte ela te leva para o inferno. Por uma série de questões que, assim, se a gente ficar falando aqui, a gente vai passar a noite inteira falando sobre isso. Mas o disco ele foi feito através a partir de um nome que surgiu, Canções de Amor e Morte. Depois veio uma ideia de capa, que surgiu também sem querer, e aí veio um conceito, quem é essa menina da capa? Essa menina é a música. Quem é? Ela é amante de todos nós. E o que é que ela nos traz? Entendeu? Então a gente pegou a ideia da música, fez esse link, né, com a mulher, e partimos para fazer as músicas. Então é por isso que as músicas têm essa coisa de intercalando canções de amor escrachadas com músicas com total desilusão quanto a ele, o amor. Né? Então, e isso, para você fazer isso, cara, não dá para você fazer isso todo ano, não tem condições. Ninguém que grava todo ano, cara, consegue manter uma sequência de discos com uma qualidade legal. Ele vai lá, vai gravar 10 músicas, 12, 13, 14, 15 músicas, 2 legais e o resto para compor o disco. Então, não acho isso legal, não. Eu acho que a coisa não tem que primar pela quantidade, pela qualidade. E assim, não é a qualidade a qualidade que as pessoas ditam para mim, a qualidade que eu quero imprimir no meu trabalho. Então, para ter esse tipo de liberdade, não dá para ficar atendendo pedido de gravação todo ano. Exato. Não, concordo. Inclusive, né, se tratando desse disco, então, essa forma que vocês deram tempo ao tempo para trabalhar melhor esse disco, o resultado foi excelente, né? E assim, eu estou vendo até muita gente aqui comentando um dos melhores álbuns do Uns e Outros, que eu também eu concordo em partes, porque tem outros dois do Uns e Outros que eu gosto muito, né? O outro, inclusive, é o Tão Longe do Fim, que eu gostei muito. Eu lembro que vocês foram apresentar esse álbum no Altas Horas. Sim. E há algum tempo eu não via, né, algum trabalho de vocês. Aquele tempo, Marcelo, foi o maior tempo que vocês ficaram sem colocar algo no mercado? Sim, nós ficamos. Mas aí não foi muito culpa da gente. Quer dizer, foi culpa e não foi. Nós somos criaturas teimosas. E a gente gosta de ter a rédea do próprio trabalho. Você, numa gravadora, nem sempre você tem a rédea do seu trabalho. Você tem que dar satisfação a uma gravadora. Na época, nós fizemos um disco para a Sony Music, que seria o nosso terceiro pela Sony, né? Nós tivemos um primeiro pela Polygram, ou de Universal, e fizemos mais 2 pela Sony, e o terceiro seria um disco chamado A Sinfonia dos Excessos, que era um disco pesadíssimo, muito pesado, que a gente chegou a gravar muita coisa dele. Mas nunca foi lançado, porque a gravadora não quis nem saber. Nós saímos da Sony, ficamos sem gravadora há muito tempo, e acabou que voltou. Aí o Cal saiu da banda, o Ronaldo saiu da banda, e o Nilo ficamos um ano e pouco sozinhos, compondo e tal. Aí voltamos, aí já com a formação com o André Mainieri, com o Zabo Mainieri, com o China no baixo. Sim. E aí fizemos o Tão Longe do Fim, que é um disco bem difícil, mas grande parte dos fãs gostam. É um disco corajoso também, que é um disco que quebra, né, quebra com a sequência
que a gente vinha fazendo. Então é um disco que, pô, a gente gravou esse disco em 99, cara. 99. 99 para 2000. Uhum. Né? Sim. Cara, assim, antes de... É um disco muito pesado, com muita coisa eletrônica, né? E, assim, as primeiras coisas que vieram a chegar no Brasil, muita banda de new metal, foi em 2003, 2002, final de 2002, 2003, 2004, aí estourou. A gente já tinha feito isso em 99, de 99 para 2000, a gente já tinha gravado esse disco. Então, inclusive, Entendi. o produtor da gente, com esse disco, que é o Paulo Gevor, ele foi fazer um trabalho em Nova York e levou esse disco, depois de alguns anos. Que show. E o produtor de lá falou, cara, não é possível. Quando é que você gravou esse disco no Brasil? Ah, gravei em 99, 2000. 90. Não é possível, cara. O cara se espantou, né? Porque vocês já tinham se antecipado a tendência bem diferenciada, até mesmo da sonoridade da própria banda. Isso foi uma proposta feita pelo Gevor. A gente misturar música eletrônica, né, alguns toques de música eletrônica com rock and roll. Uhum. E a gente resolveu apostar nisso, porque era uma coisa nova, a gente achou que a gente tinha que voltar a disco com uma coisa diferente mesmo. Foi um disco de ruptura mesmo, com aquilo que a gente fazia, né, para o que a gente viria a fazer nos próximos discos. Assim, foi um disco muito corajoso, mas assim, você pensando mercadologicamente, ele foi um erro. Porque, cara, você nunca vem com um disco com tanta antecedência assim. A gente apareceu que era um ET, cara. Entendeu? As rádios e os gravadores ouviam aquilo e falavam assim, cara, não tem espaço para isso aqui. Não rola isso. Entendeu? Então, eu acho que foi um erro da gente vir com uma coisa assim tão nova, tão desconhecida, para chegar no mercado. É legal, você vendo hoje, né, com a perspectiva de hoje em dia, você olha, nossa, cara, olha o que a gente fazia em 99, 2000. Porra, amigos só foram fazer isso depois. Só que, cara, você se toca que com isso, é muito legal você ver isso de uma outra perspectiva, mas para a carreira da banda, isso... não foi tão positivo assim. Tornou as coisas mais difíceis. A gente ia tocar ao vivo, cara, ninguém entendia nada, cara. As pessoas saíam da frente do PA porque era uma pressão sonora muito grande mesmo. Eu acho que o público brasileiro não estava preparado para isso. E a gente teve muita dificuldade, sim, com esse disco. Mas foi uma experiência legal, não me arrependo de ter feito, não. Acho que foi um dos discos bem legais da gente. As pessoas, mais tarde, passaram a entender ele melhor. Marcelo, nesse disco que a gente está falando aqui, tem duas músicas do clássico, né? Do clássico disco de Uns e Outros aqui, que tem Cartas Missionárias, numa versão mais acústica, digamos assim, e tem também Dias Vermelhos, né? Não, tem Carta aos Missionários, tem Dias Vermelhos, tem Canção em Volta do Fogo e tem Dois Mundos. Em Volta do Fogo, isso, exato. Por que isso? Porque quando a gente finalizou o disco foi masterizado, cara, o disco era muito difícil. Então ele foi mostrado no mercado e as pessoas falaram, cara, não rola. E aí a gravadora propôs a gente a colocar um bônus nesse disco com 4 músicas acústicas, pra gente ver se tocava alguma coisa, né? E o disco não se perdia totalmente. Correto. Aí gravamos esses bônus, mas depois de ter gravado o disco. A gente foi gravar esses bônus um pouco antes desse disco sair para o mercado. Então foi meio que de última hora, assim, digamos? Foi de última hora, totalmente. Como uma estratégia para o disco ficar um pouco mais comercial. Não se perder totalmente, entendeu? Então era um disco que ele estava fechado em 10 músicas, aí tirou-se uma, que era instrumental, e colocou mais essas 4 músicas. Sim. Então, assim, já que eu mostrei, né, e perguntei sobre esse disco,
sobre as músicas. Vamos falar desse disco? Que foi exatamente... Oi? Esse disco está bem preservado, hein? Poxa vida, eu amo os meus vinis, ô Marcelo. E esse daqui, ó, tá vendo? Ó, você não vê avaria nenhuma nele, tá todo certinho, bonitinho, né? Você tem ele? Tem. Minha mãe deve ter. Ah, legal. Então, Marcelo, vamos falar desse disco aqui, que foi da onde saiu digamos, o maior sucesso, né, dos e outros, né? Que foi em 89. A gente teve uma música bem executada, não em todas as rádios e nem no país inteiro. Foi Dois Gumes. Ela foi muito bem executada no Sul, alguns lugares em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, mas assim, não foi um estouro nacional. Foi uma música que tocou em alguns lugares. Ela veio a tocar mais depois que Carta aos Missionários estourou. Aí Carta aos Missionários, Dias Vermelhos e tal, e outras músicas foram puxando as músicas do primeiro, do coisa, no caso, Dois Gumes. Sim. Mas aí Carta aos Missionários foi uma explosão, né, cara? Nossa, eu me lembro de ver vocês na Xuxa. Pois é, com Carta aos Missionários, olha que loucura. Tocando para aquela criançada toda, e é uma mensagem tão... Era uma mensagem bem política, né, Marcelo? E totalmente. Crianças... É uma música antibelicista, cara. É uma música que fala de liberdade. Assim como Dias Vermelhos, no outro disco, né, tem até uma historinha interessante. Quando nós lançamos Carta aos Missionários, a gente era tido como uma banda de esquerda, né, tal, porque a gente estava falando realmente das ditaduras de direita que rolavam na América do Sul. Essa música é uma música dedicada ao povo do Chile, né? Na época estava tendo um plebiscito, o Pinochet, que era o ditador do Chile há muitos anos já, ele fez um plebiscito, que era a única ditadura ainda em pé na América do Sul, e nós fizemos essa música, né, exatamente vendo esse problema, né? A gente com esse cara ainda no poder no Chile, e as pessoas aqui no Brasil, a gente já livre da ditadura, e as pessoas ainda com saudades da ditadura aqui no Brasil. Então a gente resolveu refrescar um pouquinho a cabeça das pessoas, o que rola numa ditadura, o que é uma ditadura, né? E ficamos conhecidos como uma banda, né, antibelicista, né, uma banda... Rotularam vocês de várias coisas, assim, na época. E aí, no próximo disco eu fiz Notícias do Leste, que é uma música que também fala de liberdade, ou de falta de liberdade, por um regime ditatorial de esquerda. De esquerda. Porque eu penso, pelo menos eu penso assim, ditadura nenhuma para mim serve, nem de direita, nem de esquerda, nem civil, nem militar. Para mim, a ditadura, falta de liberdade, falta de liberdade, né, pro país é ruim de qualquer jeito, né? Não importa os lados, né, Marcelo? Não importa de que lado venha, cara. Não importa de que lado venha, entendeu? Então, a gente quis, com Notícias do Leste, dizer, olha, também tem o outro lado, também tem, tá? Também não somos a favor. Então, mais disso. Né? Mas aí, cara, com o estouro de Cartas Missionárias, aí foi uma loucura, né, cara? Aí foi uma loucura. Depois veio Dias Vermelhos, né? Aí Marcelo, aproveitando que nós estamos falando de Cartas aos Missionários, um amigo aqui, o Marconi Brito, fez até uma pergunta aqui. O que você achou da versão de Carta aos Missionários feita pelo Biquíni, que é um parceiro de vocês aí, muito... Muito legal, cara. Muito legal. Eu adoro quando gravam as minhas músicas. E você quer saber, quando a gente faz músicas, não tem muito essa coisa de o que eu achei. A música, quando você faz, edita uma música, né, e coloca ela na rádio, cara, você já não é mais o dono da música. Né? As pessoas tomam para si, até porque cada um tem uma interpretação sobre as músicas que a gente escreve. Então,
Achei muito legal, curto bastante. Bruno sempre me manda, né? Olha aqui como é que foi, no estado tal, tal. E assim, é engraçado porque o Biquíni já vem há um tempo já vem tentando tirar essa música do repertório, mas o público não Não deixa. deixa. Eles tentam, o público reclama. Então, é muito divertido isso. A gente entra no camarim, Coelho. Ah, cara, hoje a gente vai tocar uma música aí da gente, quer participar? A gente vai tocar Carta aos Missionários. Já meio que tomou para ele, assim, né? Para eles. É divertido pra caramba. De uma certa forma, isso é maravilhoso, né, Marcelo? Esse intercâmbio, ele deve existir. Ele deve Sim, existir, né? E, igual você falou aí, né? Você faz a música, mas depois daquilo, depois do rádio, acabou. Ela não é mais exatamente só sua. claro, Você quer mesmo aquela. cara, e que todo mundo grave do jeito que quiser. Se quiser gravar ou e voz, grave. Pra mim tá tudo ok. Tá tudo lindo. Eu não tenho esse sentimento sabe, essa coisa de a música é minha e como é que vai ser. Bacana. Não, não tô nem aí, cara. Eu quero mais Sim, que sim. as pessoas curtam, gravem mesmo. Exatamente. Eu até separei aqui, Marcelo, porque assim, no disco mais recente de vocês, que é o Ao Vivo, vocês foram em busca de muitas referências que vocês já escutavam, né? E para aquele disco, né? Eu separei aqui alguns discos que eu gostaria de te mostrar para você até comentar, porque em alguma entrevista que eu vi de você, você até falou dessa questão das referências, que vocês amam pegar dessas referências para fazer uma nova sonoridade. Essa Né? coisa do disco novo, eu estou confundindo as coisas todas, do disco ao vivo, Sim. esse é o tipo de coisa que a gente brincava no ensaio. A gente pegava os vermelhos, tocava ela numa outra onda, emendava com uma música do YouTube, emendava com outra música. E basicamente era o tipo de coisa que a gente fazia para se distrair, para brincar. E quando a gente foi fazer o ao vivo, falou, cara, por que a gente leva isso mais seriamente para o público da gente? As pessoas, eu acho que uns e outros devem saber que uns e outros não veio à toa. Existiram outras bandas para poder existir gente. É claro Com que a gente certeza. ouviu outras coisas. Então, no show, a gente até leva mais coisas, tá? A gente até brinca. No ao vivo não foi possível, senão ficaria uma loucura total. Mas tem coisas no ao vivo, YouTube, que eu emendo além de... Eu ia até mostrar esse do o Joshua YouTube mesmo. Esse é o The Joshua Tree, né? Joia. Né? E um outro disco que eu queria mostrar para você aqui, o que é que você acha, Marcelo? Beats. Tudo Faz, isso. faz muita falta uma banda assim, né, cara? Nos Cara, dias de hoje. Cara, é impressionante. Você, quando tá. A gente, nos anos 80, olhava os Smiths e falava assim, cara, não é possível que uma banda dessa possa sumir, né? Mas, assim, eu acho que fez o trabalho dela, contribuiu da forma que contribuiu, assim como The Cure também, que era uma ótima banda também. E o Morrissey foi fazer o trabalho solo dele. Mas tudo isso influenciou a gente. R.E.M., até as coisas mais antigas, Clash, Sex Pistols, e também outras influências. Você sabe que a banda, na verdade, a banda ela é composta, né, baterista, guitarrista, baixista, vocalista, cada um escuta um negócio. Né? Então a gente tem muita influência ali a parte do Nilo, do Ronaldo, Led Zeppelin, de Purple, o Cal gostava muito de Rush, e a mistura disso tudo, né, acabou formando uns e outros. Não, legal. Eu acho isso muito... Oi?
Porque era uma briga, né? Na verdade, era Sim. uma briga, né? Você, né? Acaba você colocando um pouco, né, de cada um na música e surge uma coisa nova, que é o som da gente. É uma outra coisa. Então eu vinha Uhum. com as minhas influências, né? Beatles, Doors, The Kinks, Clash, Cal vinha com as coisas dele, né? Nilo com Isso as é coisas legal. dele, aquela gama de influências, né, forma um novo som, uma nova Que coisa. ó, não, bacana, isso é muito legal, né? Ô, Marcelo, uma pergunta aqui feita pelo Luiz Henrique Padilha: como surgiu a ideia de gravar Nunca Mais Partir? Para nunca mais partir, É, cara, essa música é uma versão de uma música chamada Love Vigilante do New Order. uau, Eu não sei quem me contou isso, não sei se foi um dos papos com o Bruno ou se foi com o Felipe Seabra, não me lembro. Alguém me contou que essa música tinha sido feita para o pai, por um problema que houve na família do Pete Townsend, do The Who, e o pai dele foi à guerra. Nem sei se uhum. isso corresponde à verdade, mas Procede, isso né? aconteceu mesmo. Os caras Aham. iam para a guerra, né? E no meio da batalha as pessoas morriam, perdiam a identificação, né? Sim, E acabavam sendo dadas como mortas, né? E o governo acabava mandando um documento, olha, o aham. marido faleceu na frente de batalha e tal, nossas condolências. E a mulher, né, ali, com filhos para criar, ela acabava retomando a vida dela, casando com outra pessoa, né, refazendo a vida dela. E aí, anos depois, o cara voltava e se deparava, né, com aquela situação. A família que era dele, que ele achava que era dele, que estava esperando por ele, já não era mais, já tinha uma outra situação. Então, alguém me contou, não me lembro quem me contou, não, mas alguém me contou essa história que essa música tinha sido baseada numa história que aconteceu na família do Pete Townsend. Eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pensar, bom, você começa a fazer a conexão com a vida da gente, né? Uhum. Músico sai para viajar, para trabalhar, e cara, muitas vezes eu chegava em casa segunda-feira à tarde, terça-feira eu já estava saindo, isso por anos, né? Aham. Então, não vi o nascimento do meu filho nasceu antes Nossa, do cara. tempo, eu estava tocando, então só pude ver ele no dia seguinte, não consegui assistir o parto do meu filho, e Uhum. que vai embora e tal, essa coisa toda. Por causa dessa vida, né, que a gente escolheu pra gente. Então, fiz a música baseada nisso, né? Então, depois de me perder tanto tempo por aí, tô Sim, voltando, você voltou no mundo. Será que estão me esperando? Será que nossa, já não, né, é por aí? Né? Porque sim. enquanto você está lá na frente de batalha, a vida que corre, né, cara? Aham. Tem um comentário aqui que, inclusive, é até uma curiosidade minha também, tá? Que eu não sabia. Uma pessoa que chama o Giga e Renata fez assim um comentário. Declare guerra, ficou demais com uns e outros. Esse Ah, Declare guerra seria do Barão Vermelho, Declare guerra? Declare Guerra do Barão, nós chegamos, assim como nós gravamos também uma música do Zero. Oh, meu Deus, agora eu esqueci. Teve participação com o Guilherme, mas infelizmente não Uhum. ficaram fora do disco. E a gente teve participação agora eu sei do Zero. Teve, Ah, nossa, é mesmo? teve participação do Guilherme e em Declare Guerra teve participação do Fernando Magalhães. Duas super participações, mas infelizmente tiveram que ficar fora do disco. Ia em qual disco essas músicas? No ao vivo, no ao vivo. No ao vivo? Nossa! Poxa vida, Esse ao vivo era para ser um DVD, mas eu ia. nós tivemos muitos problemas técnicos, tanto na imagem quanto na captação. Nessas duas músicas tivemos problemas.
E aí a gente teve que Que deixar pena. elas. Um dia, quem sabe, a gente retoma aí e faz alguma coisa. Nosso pai merece e muito, porque eu gosto muito dos registros ao vivo das bandas, porque é sempre revisita os grandes Uhum. sucessos, né? Aí a gente tem a oportunidade de também tocar as músicas de forma diferente. Por exemplo, Uhum. Carta ao Dicionário já foi tocada de N vezes, né? Diversas vezes, Aham. de formas diferentes pela gente no passar dos anos, né? A gente não toca ela mais como tocava lá quando foi feita, nem Dias Vermelhos, Uhum. Com nem certeza. por mais que o arranjo seja próximo, já não é mais tão Uhum. similar ao arranjo original. É preciso se reinventar Esse sempre, né, frescor. Marcelo? As Cara, músicas assim. vai de pessoa para pessoa. A gente tem uma parte do público que gosta muito que a gente faça as músicas, assim, o registro das músicas ao vivo seja completamente fiel ao arranjo que ela foi feita originalmente. Eu acho isso uma bobagem. O show não tem nada a ver com isso. O show é uma outra Uhum. vibe, uma outra onda, é, que nada tem a ver com aquele registro fonográfico. Você não vai ficar Certo. tocando uma música 30 anos do mesmo jeito que ela foi gravada, até porque não tem Não nem tem como. jeito. Você já não é mais aquele cara com 20 anos de idade, 22, 23 anos de idade. Você é uma outra Aham. pessoa, né? É um outro tempo, então a gente acaba tocando elas, tá? Os arranjos de forma diferente mesmo. Concordo, Marcelo. Marcelo, eu vou pegar mais uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo, que chama William, que te faz a pergunta seguinte: o que você entende sobre o rumo que a música no Brasil tomou? O que acha do que está dominando a mídia? Seria o Corona? Cara, eu acho isso é complicado pra caramba, bicho. Mas, assim, eu acho que aquele exemplo do Romário, né, do ônibus. Cara, a verdade é o seguinte: a gente levantou do assento do ônibus e alguém sentou, Pode entendeu? crer. Então, Aham. eu acho que teve uma época em que bandas, que eu considero uns e outros como uma banda de arena. A gente, quanto mais Uhum. público tiver, melhor. Tem Uhum. banda que não, tem banda que gosta de tocar para um público mais seleto, mais tranquilo. E a gente não, a gente gosta, quanto mais loucura for, melhor. Então, se tiver Uhum. 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, 250 mil, para a gente é festa. Né? Quanto Maravilha. mais Uhum. tem, melhor. Uns e outros, ele foi moldado para ser uma banda de arena, Joia. através dos anos. E tem bandas não, que preferem tocar para um público mais selecionado. Então, o que aconteceu na década de 80 é que nós trilhamos um caminho para que o rock nacional, a música que a gente estava fazendo naquele momento, fosse levada para o maior público possível. Então, nós Uhum. tocávamos tanto na casa, no Canecão, aqui no Rio de Janeiro, ou numa casa, Dama Choque, uma outra casa qualquer em São Paulo, como tocávamos nas feiras agropecuárias. Então, para a gente, quanto mais público, melhor. E teve uma determinada época, eu acho que o pessoal da década de 90, o pessoal que veio depois, as bandas que vieram Uhum. depois, aproveitaram muito bem isso, tanto na parte de vendagem como na parte de show, aproveitaram muito esse caminho aberto pela gente na década de 80, Uhum. fizeram um trabalho muito bom, mas na virada, eu acho que o rock nacional, eu não sei, cara, talvez eu tenha uma teoria que é a coisa da MTV. Apesar da MTV ser ótima, veio para o Brasil, Aham. as bandas meio que encontraram um canal para falar a sua língua, né? Era Sim. o canal adequado para você mostrar o seu trabalho, realmente.
Só que, cara, a MTV dava traço de audiência. Aham. Então, quando você começa a recusar fazer um Faustão, recusar fazer um Sérgio Grosman, um programa Uhum. de audiência nacional, porque aqui em São Paulo, eu estando no Rio, tocar em São Paulo, tocar em Minas, tocar no Espírito Santo, é mole. Para você ir para o Nordeste já fica difícil. Para você ir para o Norte, mais difícil ainda. Né? Uhum. Amanhã eu estarei dando uma entrevista lá para o pessoal de Manaus e tal. Assim, eles sabem o quanto é difícil a gente. Né? Não é toda hora que você vai a Manaus, a Belém e tal. O cara quer te ver. Né? Uhum. O que acontece é que essa essa vontade de tocar para cada vez mais pessoas, levar o trabalho para cada vez mais pessoas, não foi a vontade das bandas que vieram na virada do século. E eles Sim. começaram a optar por uma TV que, né, falasse mais a língua deles, então, e não fazer os shows, né, os shows mais populares, com shows abertos, mais populares. Certo. Eu penso que isso atrapalhou um pouco. Tá? Eu acho Uhum. que isso na virada acabou nos prejudicando. Mas, Certo. assim, é a vida, é assim que funciona. Aqui, Não, o que tranquilo. está acontecendo hoje em dia, cara, é natural, bicho. É natural que a música sertaneja esteja tomando conta do mercado. Nós somos um país rural. O Brasil que dá certo, é o país rural. É nada mais natural que a agromúsica também Legal essa. esteja né, sob os holofotes. Agora, Uhum. para mim existe música bem feita e existe música mal feita. Você pode fazer um sertanejo bem feito, como o Renato Teixeira faz, o Mitch Sater faz. Uhum. Assim, o que se faz hoje em dia, na minha opinião, está longe de ser música sertaneja. Né? Cara, Uhum. é um mix de um monte de coisas que as pessoas. Não é música, é negócio, é uma outra coisa. Música é um outro papo. Uhum. Aquilo ali é É, negócio, e é muito bem feito. Como negócio, é muito bem feito. Como sim. música, precisa voltar para o pré-primário, aí fazer ginásio de novo, segundo grau, para depois chamar de universitário. Sim, sim. Marcelo, eu vou voltar a mostrar você alguns discos aqui e eu queria que você fizesse algum comentário à vontade, tá? Só para a gente deixar fluir aqui. O que me conta? Nossa, nossa, The Boss. Isso aqui É o cara. é uma caixa do Bruce Springsteen, muito bacana. Ganhei de aniversário de uma menina que achou isso num sebo. E falou, Olha ó, lembrei só, de você. Eu não achei nada ruim, né? cara, Presentaço. sensacional, né? Curte muito o trabalho do Cara, Bruce? todas essas coisas a gente ouviu, né? Tudo serve, né? Eu costumo dizer Uhum, que não é só a música que você escuta na sua casa, a música de sua preferência que se envolve no teu trabalho, não. Tudo que tu escuta, cara, tudo que você uhum. escuta, todo o universo de rádio, TV, música popular, tudo acaba entrando dentro do teu universo musical. Joia. Próximo disco, Marcelo. Eita, Biquíni, cara. Eu É acho o que é a Era da Biquíni. Incerteza, não é? Era da Incerteza? Esse daqui é o Cidades em Torrente. Sou de Cidades em Torrente. Isso. Biquíni também é uma ótima banda, né, cara? Assim, Fantástico. tenho orgulho de tê-los como amigos. É sempre uma festa. A gente andou fazendo vários shows aí juntos, né, cara? E é sempre uma bagunça, é sempre uma festa. O camarim, Uhum. aquela zoação, é muito legal, cara. É sempre um prazer. Eu tenho algumas músicas, né? Todo disco da gente tem uma música com o Bruno. Legal. E assim, é uma tradição que a gente mantém desde o segundo disco.
assim, é sempre muito prazeroso. É um bater papo, a gente bate papo semanalmente, né? Como é que estão as coisas, troca uma ideia. E assim, um amigo que eu levo para a vida inteira, né? Joia, maravilhoso. E o Biquíni também é outra banda que eu acompanho desde sempre. Adoro. O Biquíni é Agora, maravilhoso, cara. E Nexus, próximo disco aqui, por favor. Um comentário. Nexus, cara, isso, eu vi outro dia, eu vi o documentário, cara. Eu vi o documentário, ah, nossa senhora, cara. Foi uma loucura. Eu assisti um documentário há poucos dias atrás, foi do Queen. Foi uma loucura. Uma Uhum. loucura essa banda. E, cara, Adoro. tem uma das levadas, né? Um dos hits mais famosos do rock, né, cara? Internacional. Aquela Sim, sim. guitarrinha. Aham. Suicide Blonde. Ficou na Joia. história, tá na história. Vou com o último disco aqui e depois vou te fazer mais umas duas perguntinhas, porque a gente já está terminando nosso tempo. Olha só, o tempo está passando tão rápido, né? Que é essa aqui, ó. Cara, primeiro disco do Titãs. Esse aqui é o primeiro disco. Eles pareciam uma banda de pagode ainda, olha, 9 homens ou 8 homens quase. Eu acho que o Ciro Pessoa tava nessa, não tava? Não era o Charles Gavan, não, né? Não era o Charles, não? Deixa eu ver. Não, era aquele que foi baterista do Ira. O Jung, o André? Aqui, ó. Era o É, André, né? o primeiro aqui na foto. Era o André. Isso. O Ciro já não Esse é o estava nele. primeirão, que tem Sonífera Ba- Ilha, Isso, Babi Índio, tem Go Back. Pavimentação. Não, Pavimentação é do televisão, eu acho. Não, aqui nesse Tem Go disco Back, né? tem Marvin, Sonífera Ilha, Babi Índio, Go Back, Insensível. Hã? tem Querem Meu Sangue, Toda Cor. É um baita disco esse aqui. Oh, me lembram seus olhos, eu sei que eu quero te encontrar, eu preciso de você agora. Aham. Não, descasso. Escasso, ouvimos muito isso aí. Bacana. Marcelo, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os meus convidados aqui. Aonde a música te levou? A música, É. cara, a música me levou ao céu e me levou ao inferno. E eu amo ela por causa disso. Amo. Amo cada lágrima e amo cada sorriso que a música me trouxe. Porque, na verdade, a vida é assim, né? Nós, no Brasil, temos a pretensão, né, da alegria. Uhum. Né? A pretensão da alegria eterna. Né? A gente acha que é muito conhecido por ser esse povo alegre, esse povo vibrante, mas a gente vem descobrindo nos últimos anos que a gente também pode ser bem agressivo, pode ser bem ignorante, pode ser bem violento. Uhum. Né? Então, mas a gente ainda, né, é visto como uma nação feliz, né? Aconchegante, é um povo caloroso, né? Brincalhão. Mas não somos assim. Está provado. De uns anos para cá você vê que, né, é a vida. Né? E essa obrigação de ser feliz no Brasil, como num axé interminável, entendeu? Alegria, alegria, essa obrigação, sabe, cara? Isso me deixa doente, porque a pessoa está se enganando. E eu me orgulho muito de cada cicatriz e de cada vez que tive que segurar e curar essa cicatriz que a música me deixou. Eu acho que essas cicatrizes que eu carrego também tem uma história de ferimento, mas tem uma história de cura. Então, elas contam a história, a nossa história, a minha história, a história da minha banda,
nesses anos todos de rock and roll nacional. Eu me orgulho de cada uma delas. Uhum. Pô, então a música te levou a todos os lugares possíveis e imagináveis, né? Cara, Desde o feliz ao triste, ao meio termo, a a verdade música te levou. a verdade é que as pessoas pensam que quando a gente entra nessa carreira, que é um parque de diversões o tempo todo, e não é. O parque de diversões é só aquela 1h30 que você toca, 1h30, 2 horas que você toca. O resto é pedreira. Hotel ruim, viagem sem dormir, a tua vida privada invadida. Então, nem tudo são flores. Mas o que se passa nas revistas e na imprensa né, nos filmes é uma coisa prazerosa o tempo todo. Nem sempre é prazerosa, mas também faz parte do pacote, né? Uhum. Eu acho que é legal. É Joia. isso. Marcelo, só para encerrar, eu não poderia deixar de encerrar sem só te fazer uma pergunta pelo seguinte. O que você me fala dessa bandeira aqui, ó? Aí você mexe com o meu coração. Mexe com o nosso, então, porque eu sou tricolor. Também é tricolor? Saudações tricolor. Vai ter Saudações gente tricolores. me xingando, mas Poxa, faz parte. louco não, faz parte. Marcelo, olha, muito bom papo. Apoiando também a decisão do Fluminense de não entrar em campo no Campeonato Carioca. Tanto a decisão do Fluminense como a decisão do Botafogo, muito sensata. Botafogo. Entendeu? A gente pode segurar muito bem esse momento. A gente está sem tanta coisa. Qual o problema ficar sem futebol? Apoio o Fluminense que não entre em campo. Ô Marcelo, olha só, para você ver o nível Olha aí, do. Marcelo, devia ter vindo com a minha camisa. Rapaz, eu não poderia escolher, não, porque eu ia ter várias para escolher. Eu tenho muitas camisas do Fluminense. Eu já colecionei camisa, aí eu fiquei só com as do Flu. Marcelo, então, nós estamos encerrando o nosso papo. Cara, foi bom para você aí? Claro, cara, foi ótimo, maravilhoso, cara. Papo interessante, passou rápido, né, cara? Passou muito rápido. Olha, eu fiquei dias e dias querendo, né, que você me desse um sim. Aí o dia que você me deu o sim lá, eu fiquei radiante. E eu sabia que ia ser muito bom, como foi. E eu só tenho a te agradecer, tá, pela oportunidade, por ter aceito o convite. E vida longa aos e outros e ao rock nacional. Cara, vida longa também para você, para todo mundo que está participando aqui. Tô vendo aqui, ó, Rua excelentes lembranças dos ensaios na Nogueira Scioli. Sim, a gente ensaiava Nogueira Scioli no apartamento do K. Olha que loucura, cara. A gente deve ter perturbado muita gente ali, cara, aquele apartamento. Faz parte a música te levou a isso aí também, Faz né? parte da história. Muito Marcelo, muito bom conversar com você, ouvir um pouco das histórias de uns e outros, da sua. E vamos seguir, cara. Cuide-se. Cuidem-se. E a gente vai estar aí em breve, cara. Ao vivo, esperamos. Vai poder se abraçar, vai poder bater aquele papo junto. Isso vai passar, isso não é para sempre. Lembre-se, a gente já passou pela peste bubônica, peste negra na Idade Média, a gripe espanhola no começo do século passado. Isso também vai passar. Tá bem? Amém. Não existe novo. Voltará tudo ao normal. Acredite. Maravilha. Jóia. Eu também estou acreditando. Um abraço, Marcelo. E a gente manda um grande abraço para todos que curtiram a nossa live. Muito obrigado. Grande abraço, galera. Né? Um agradecimento ao nosso parceiro aqui, a Feirinha de Discos Valadares. Procurando um disco raro, tipo de uns e outros assim, vai lá na Feirinha de Vinil Valadares, lá do nosso amigo Daniel. Um abraço e fica com Deus aí, Marcelo. Você também, amigo. Beijão. Valeu.